Universalismo. Universalismo é a crença que todas as pessoas serão salvas. Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens. Então, Jesus salvará a humanidade inteira, sem exceção. Todas as pessoas serão salvas. O universalismo traz essa ideia de que todas as pessoas serão salvas. No entanto, isso é um contrassenso e uma grande contradição do Evangelho. A salvação é exclusiva de Cristo. Só há salvação em Cristo. E Ele é suficiente. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há como haver salvação fora de Cristo. Então isso é categórico e sem titubear, não há como ser salvo fora de Cristo. Agora é preciso trazer mais luz a esse assunto. Vamos começar separando as coisas. Existe dois homens. Existe o primeiro homem da terra, Adão, e existe Cristo. O homem que é segundo Deus, Espírito, não alma vivente, não o homem da terra, mas o homem do céu, o próprio Senhor. Cristo é o Senhor materializado, é o segundo homem e não é alma vivente. Enquanto Cristo é a salvação, Adão é a condenação e morte. Adão arrastou toda a humanidade para a morte. Todos morrem por causa do pecado de Adão. Todos morrem em Adão. Todos serão ressuscitados, vivificados em Cristo. Aí cabe discernir essa ideia de todos. Todos morrem em Adão. Quem são esses todos? A humanidade inteira. Agora, todos serão vivificados em Cristo, ressuscitados em Cristo. Trata-se da humanidade? Não, de modo algum. Existe uma nova humanidade que não tem nada a ver com essa, mas que é a nova criatura em Cristo. Agora, aonde está esses novos seres, essa nova criação? Essa nova criação, assim como a primeira criação toda estava no primeiro homem que Deus criou. E quando aquele primeiro homem morre, todos que vêm daquele homem também morrem junto. É a mesma lógica na segunda criação. A humanidade que é salva é exclusivamente os que estavam em Cristo. E é o que Paulo, com grande maestria, declara em Efésios capítulo 1. A igreja estava em Cristo antes da fundação do mundo. Em Romanos capítulo 8, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que ele conheceu antes não tem nem mesmo a criação do mundo nem do primeiro homem. Esse conhecer nada tem a ver com a visão antecipada de Deus, mas tem a ver com a intimidade, aqueles que estavam dentro do próprio Deus. Esse é o conhecer. Para ficar mais claro ainda, Deus conhece a tudo e a todos. Então não faria o menor sentido o texto de Romanos 11 dizer aqueles que Deus conheceu. Se o verbo conhecer nessa passagem estivesse se referindo a conhecer no sentido de ver as coisas, no sentido do desenrolar do mundo. Então, categoricamente, esse conhecer de Romanos 8 se trata daqueles que estavam dentro de Deus. Aqueles que ele conheceu, aqueles que eram suas entranhas, aqueles que estavam em Cristo antes do mundo existir. O texto está falando desses. Por isso são predestinados, eclodem do Pai, eclodem do Filho de Deus. A manifestação de Cristo traz a manifestação de todos os filhos de Deus. Agora, como entender esses dois mundos? Perceba, há uma interação, há um agir de um mundo com o outro. Da mesma forma que Jesus, a sua parte humana, dentro dele havia esse mundo espiritual, havia o Cristo. Assim é agora com a humanidade. A nova criatura, a nova criação, ela também tem essa
interação, essa interligação com o velho homem. Eu que vos falo aqui, nasci em 85. No entanto, quando recebi o Evangelho, eu agora faço parte dessa nova humanidade. E então, o novo homem que veio, segundo Deus, veio para me resgatar desse velho homem. Da mesma forma que a matéria chamada Jesus, ela desapareceu, ele foi glorificado. Não há mais o que se procurar, a não ser os incrédulos, a não ser aqueles que têm a fé de Tomé, que ficam querendo uma aparição visível do Cristo, por não entenderem que o Cristo é Deus, o Cristo é o Verbo se fez carne. Esqueça a carne, não conheça a carne, mas conheça o Espírito, conheça o Cristo vivo. Agora, nascido desse Espírito, eu agora sou dois, como Jesus e Cristo era dois. E então, olhando para Jesus, você entenderá esse mistério. Você não procurará uma alma de Jesus, o ser humano Jesus, porque você entende que ele é o Cristo. Essa mesma lógica se aplica a mim e a você. Quando nascemos de novo, esse novo nascer é exatamente para fazer essa separação, para que o corpo volte ao pó, para que o que é morte desapareça e a vida, que é Cristo Jesus, seja manifestada. Aí há outro segredo revelado, que é a multiplicação. De um filho, nós temos agora uma multidão. De um grão, nós temos agora centenas de milhares. Através da pregação do Evangelho, então, as novas criaturas são manifestadas pelo mesmo Espírito. O mesmo Evangelho, o mesmo Verbo, agora encarregado de reconciliar-nos com o Pai. Não há reconciliação fora do Verbo, fora da palavra, fora de Cristo. Concluindo essa pequena mensagem, a salvação está em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Adão matou a humanidade inteira. Então, o universalismo, na verdade, é totalmente ao contrário. Não haverá ninguém salvo na carne, ninguém, nem gentio, nem judeu, todos estão condenados na carne. A salvação é exclusiva de nascer do Espírito. Como Jesus disse em João 3, necessário é nascer de novo. Não entrará no reino dos céus sem nascer de novo. Não é o velho homem quem vai para a glória, mas é aquele que vem da glória, que se reproduz nos seres humanos. Cristo em vós, esperança da glória. Essa é a pregação do Evangelho de Paulo, de Pedro, Tiago e João, que na verdade é o Espírito, o próprio Espírito Santo falando na boca daqueles e agora nos nossos dias, o mesmo Espírito. Efésios 2,17, quem evangeliza, quem fala as palavras de Deus é o Cristo. Vindo ele, evangelizou. O verbo está no passado, está no pretérito, porque Paulo traz de forma inspirada a conclusão da redenção. Evangelizou a paz. Cristo, tanto os que estavam perto, isto é, os judeus, como os que estavam longe, ou seja, quem não é judeu. Ali naquele texto de Efésios 2, Paulo separa a humanidade em dois povos, judeus e não judeus. Tanto dos judeus quanto dos não judeus, Deus faz a nova criação, a nova família que é em Cristo. Pelo mesmo Espírito, tendo acesso ao mesmo Pai, somos famílias de Deus, edificados sobre o ensinamento dos profetas e dos apóstolos, sendo Jesus a pedra angular. E então vamos sendo edificados para a morada de Deus em Espírito. Essa é a consumação da salvação. Gerados de novo da palavra,
E porque somos gerados da palavra, não temos pecado nessa nova criatura que é Cristo em nós. Então, o Pai Espírito habita, estabelecendo o seu pacto que ele prometeu. Na nova aliança, Deus mesmo moraria no homem. Isso está em pleno cumprimento. O Evangelho traz essa grande graça, traz essa preciosa graça, traz Deus para morar nas pessoas, através de Jesus Cristo, que é o Evangelho. Não tem nada a ver com tradições religiosas, não tem nada a ver com a primeira criação. A primeira criação passa, mas a segunda criação permanece para sempre, porque é Cristo Jesus, a esperança da glória.